Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Estudo Brasileiro de Linguagem Corporal, e há alguns dias eu gravei um vídeo tratando sobre a minha opinião a respeito do que você precisa fazer para ser um especialista em linguagem corporal, em análise facial, em qualquer especialidade dentro do campo da análise do comportamento não verbal. E eu senti necessidade, por causa das perguntas que me fizeram, das interações que eu tive, de gravar mais vídeos. Esse não vai ser o último vídeo sobre isso. E eu queria que você sentisse uma conversa. Eu tenho 39 anos já no mundo do trabalho. Eu acho que posso dar alguns conselhos. Sou psicólogo há bastante tempo. Eu não sou só psicólogo, eu tenho outros cursos. Trabalhei no exterior. Você pode ver o meu currículo, eu tenho bastante realizações. Eu acho que você pode olhar os concursos que eu passei, sempre sendo aprovado em primeiro, segundo, né? O pior concurso foi 20º lugar. Então, assim, eu acho que posso elaborar e você pode me escutar. Eu acho que vai valer a pena para você essas reflexões. Fui também conselheiro, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Então isso me deu também uma experiência dentro do sistema de conselhos de psicologia, caso você seja psicólogo ou você também exerça alguma profissão regulamentada que tem conselho. Esse assunto, acho que veio à tona, eu tive pesquisando por que as pessoas estão tão interessadas em ser especialista, muita gente mesmo, em linguagem corporal e análise do comportamento. E eu vi uma postagem do Google que diz que um especialista em linguagem corporal ganha 50 mil reais. Isso estava lá, na hora que eu procurei, logo no início, você colocava especialista em linguagem corporal, 50 mil reais. Eu vou ser franco com você, eu não tenho notícia de alguém que trabalha com análise do comportamento, fazendo parecer, fazendo algum tipo de trabalho técnico, ganha essa quantidade de dinheiro. É uma quantidade de dinheiro razoável. A maior parte dos brasileiros não ganha isso. Eu não sei como é que isso apareceu no Google. E se você chegou nesse tema por esse lado, preste atenção naquilo que eu vou te falar, porque a análise do comportamento ela é um trabalho extremamente subjetivo. E como todo trabalho subjetivo, ele tem alguns problemas, ele tem algumas dificuldades. As pessoas vão te pedir, não só se você se intitular, fizer um curso, por exemplo, esses cursos que estão na internet, são cursos operacionais. Eu já falei no outro vídeo, o meu curso é um curso operacional, ele te ensina a operar, a dar os primeiros passos nisso. E é óbvio, para você ser um especialista, você tem que ter autoridade, você tem que ter uma formação mais extensa, você tem que ter não só a capacidade de analisar o comportamento não verbal, mas o contexto dele como um todo, ou seja, o comportamento humano. Por isso que eu falei que, naquele outro vídeo, que o ideal é que a pessoa seja um psicólogo, porque você tem um curso completo sobre análise do comportamento. É isso. Agora, existe um outro tipo, depois eu fiquei refletindo e eu pensei, existe um outro tipo de especialista que é aquele especialista que está dentro de uma profissão. Porque onde é que você vai usar a análise do comportamento? Você vai usar a análise do comportamento não verbal aliado à sua atividade profissional. Por exemplo, você é um vendedor, você vai usar para isso. Você, por exemplo, é um investigador policial, você vai usar para isso. Então, na verdade, aquela pessoa já é um especialista. Ela é um especialista em vendas, ela é um especialista policial, ela é um especialista de análise pericial de alguma coisa. E aí ela agrega naquela especialidade que ela já tem a análise do comportamento não verbal. Então isso eu acho que as pessoas, quando dizem especialista, querem dizer isso, ou seja, ela é o especialista em alguma coisa e ela quer agregar conhecimentos para dar a ela mais uma camada de análise naquilo que ela já faz. E realmente isso é muito viável, você não precisa ser um psicólogo, senão todo mundo tinha que ser psicólogo, é óbvio que não precisa. Né? É como, por exemplo, construir uma casa ou construir um prédio. Os problemas, eles acontecem em complexidades crescentes. Então, de repente, para construir o carramanchão aqui da minha casa, aquele cidadão que trabalhou numa obra, ele sabe construir? Sabe. Vai cair? Não vai. Ele vai conseguir construir. Agora, você quer construir um prédio de 50 andares, você não vai precisar nem só de um engenheiro, você vai precisar de uma equipe de engenheiros. Então,
aquele outro vídeo ele se refere a essa complexidade da análise do comportamento. Conforme você aumenta o nível de complexidade, você vai precisar também aumentar a capacidade técnica das pessoas. Então, eu vou falar desse nível em que você é especialista já em alguma coisa, você exerce uma profissão e você quer agregar uma especialidade em análise do comportamento não verbal a essa atividade. Vamos falar dessa forma, que eu acho que é isso que as pessoas estão se referindo. Então você precisa desses cursos operacionais. É óbvio que quando você for buscar essa capacitação, você verifica se essa capacitação ela não é aquele curso repetitivo de exercícios. É o que tem aí na internet, principalmente lá nos Estados Unidos. Ele vai te dar um diploma legal. Olha, eu vou te falar uma coisa, depois eu vou falar sobre os riscos de você exercer essa atividade. E aí você vai conseguir me entender. Os riscos são elevados. E eu vou explicar direitinho por quê. Mas você vai ter um diploma, vai ser maravilhoso, o brasileiro adora diploma, mas isso não te capacita. O diploma diz que você passou por um treinamento. Agora, se você é capaz de realizar aquela tarefa com segurança, de acordo com aquele treinamento, e se aquele treinamento foi suficiente, aí é outra história. Tá? Aí realmente você precisa avaliar se aquilo é suficiente para você fazer o trabalho de análise do comportamento que estão te pedindo, que você vai se propor a fazer. Porque existem alguns riscos. Eu vou falar o que acontece na psicologia. Normalmente, as pessoas que querem ser peritas e etc., exigem dela trabalhos escritos, ou seja, pareceres, laudos, etc. O psicólogo, por exemplo, a psicologia, ela é uma profissão regulamentada. O psicólogo tem atribuições de dar uma série de documentos, de fazer uma série de documentos. O que acontece na psicologia? Normalmente alguém chega, pede um documento, a pessoa faz aquele documento baseado na capacidade técnica, nos métodos dela, e essa pessoa não raras vezes some. E esse documento ele acaba num processo judicial. A parte que se sentiu prejudicada, ela pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, se você exerce uma profissão regulamentada, ela faz uma denúncia no seu conselho. Ah, mas não vai dar nada porque eu fiz tudo direitinho, eu segui as normas, sim, mas você tem que se defender, então você vai gastar tempo. Se você for uma pessoa esperta, você vai contratar um advogado para te defender, um advogado que entenda daquele procedimento. E nisso você começa a gastar, mesmo que não dê em nada. Às vezes, você vai gastar mais do que você ganhou com aquele trabalho. Então, hoje, eu digo isso, eu não vejo como economicamente viável isso. Essa é a melhor hipótese, que ela vá apenas no conselho. Por exemplo, a parte que não gostou, que foi prejudicada, você deu lá um laudo dizendo que a pessoa é mentirosa. Imagina, cara, que tipo de problema isso pode dar? Você pode utilizar o método que você quiser. Todos os métodos, eles são subjetivos e podem ser questionados. E aí a pessoa vai questionar que ela foi prejudicada por você. E olha, eu tenho indicadores fortíssimos. Eu, graças a Deus, você não vai ver eu dando laudo. Eu sou uma pessoa muito experiente, sou um acadêmico, você pode ver a minha formação. Eu não faço laudo, eu não faço parecer, porque eu já vislumbrei isso quando eu estive como vice-presidente do Conselho de Psicologia, que eu vi o tipo de denúncia que chegava lá e como isso prejudicava o psicólogo. Então eu já me antenei sobre isso. Então eu nunca não faço análise de vídeo de ninguém. Primeiro porque eu sou um psicólogo e nós levamos muito a sério a análise do comportamento. A análise do comportamento, para nós, ela não é brincadeira. Eu não me divirto analisando o comportamento de ninguém. Então isso é uma coisa do psicólogo. Tá? Então quem é psicólogo, você vai ver, ele não se diverte analisando o comportamento, principalmente se o comportamento da pessoa ele não estiver dentro da norma estatística, porque é assim que é o humor, né? A gente pega uma coisa e exagera para ficar engraçado. O psicólogo não vai fazer isso quando ele analisa o comportamento de ninguém, porque nós levamos muito a sério esse trabalho. Tá aí uma diferença que você vai ver entre vários analistas. Aqueles que são psicólogos, você vai ver um discurso diferente. Por quê? Porque faz parte da nossa formação, faz parte do nosso trabalho fazer dessa forma. Você não vai ver a gente contando piada durante uma análise.
E eu, particularmente, não analiso, por quê? Porque isso dá problema. Você vai ver, nesses anos todos que eu analiso comportamento, que eu sou psicólogo, que eu analiso comportamento não verbal, eu vi muita gente surgir e desaparecer. Por quê? Assim que começam os processos, a pessoa gasta 15, 20 mil reais, ela vê que aquilo que ela está ganhando não vale a pena, não é economicamente viável para ela. Aí ela desiste. Muitos desapareceram ao longo desses anos todos que eu estou no mercado. Nós iniciamos o Ibralk em 2010. Na verdade, eu já estudo isso muito antes. Foi a criação do Ibralk para poder divulgar, para poder fazer essa interlocução com as pessoas e trazer essas informações seguras, científicas sobre o comportamento não verbal. Então, é isso que eu acho que nesse vídeo eu queria deixar como mensagem para você. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Que você analise por que você quer ser e como você vai utilizar esse conhecimento sobre a questão de ser um especialista em linguagem corporal, em microexpressões, em análise facial, etc. Eu pretendo gravar outros vídeos. Tem vários assuntos, por exemplo, adianta você ser especialista em codificação da ação facial? Essa é uma pergunta interessante, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Você consegue sustentar uma família com esse trabalho? Só com esse trabalho? Vai ser também um outro vídeo que eu vou fazer para fazer reflexões com você e levá-lo a entender o que envolve pelo menos a maior parte dos aspectos que envolvem a decisão. Não, eu quero me especializar em análise do comportamento não verbal. Então isso é o que eu tinha para esse vídeo hoje. Espero que você goste e nos prestigie assistindo os nossos próximos vídeos. Um abraço e até lá.